Fala pessoal, aqui é o Vinícius. Recebi a missão do professor Tiago de dar uma aula aqui para vocês sobre Machine Learning na saúde. E eu pensei muito sobre o que exatamente eu iria focar nessa aula e tentei pensar no que mais me impactou nesses últimos anos aqui, tendo em contato com projetos de Machine Learning na saúde. E me veio em mente uma situação que eu passei em um dos meus primeiros projetos que eu fiz. Foi um projeto de iniciação científica que o objetivo era testar modelos de Machine Learning para auxiliar o diagnóstico da vitalidade pulpar. E eu lembro que eu testei vários modelos, eu estava super empolgado com o fato de que a gente poder passar dados para um algoritmo e ele retornar uma saída sobre isso, uma resposta. E a gente usava dados de espectroscopia óptica, então passar dados para o algoritmo e ele nos retornar uma resposta do status pulpar com uma alta acurácia, para mim era uma coisa incrível. E eu achava que eu tinha feito um negócio muito massa e tal. Até que um certo dia eu estava apresentando esse trabalho no simpósio na Universidade Federal de Pernambuco, e uma dentista que estava assistindo a apresentação me perguntou qual era o comprimento de onda que tinha maior relevância no processo de classificação. Só para contextualizar melhor vocês, eu tinha as intensidades de luz em cada comprimento de onda, como as features, os atributos, e o status pulpar como a resposta. E eu realmente não sabia quais comprimentos de onda, quais áreas dos espectros que foram mais relevantes na classificação daquelas polpas dentais. E desde então fiquei muito atento, fiquei muito com isso em mente, e foquei muito minha atenção em não somente o quão bem os meus modelos de machine learning estão performando, mas também tentar se livrar o máximo possível da sensação de black box, dessas caixas pretas. De entender mais detalhadamente o que os modelos estão levando em consideração nos momentos de classificação, por exemplo. E isso na área de saúde foi uma das coisas que eu mais vivenciei. Essa necessidade de interpretar esses modelos, principalmente vindo dos profissionais de saúde. E a verdade é que muitas vezes na área da saúde, os bons modelos não vão ser os que têm a melhor taxa de acerto, mas sim os que têm um alto grau de interpretabilidade e simplicidade. Agora tente imaginar que você está querendo aproveitar seu tempo livre para tentar prever onde que teus amigos vão passar as férias com base em dados do que eles vêm compartilhando, curtindo nas redes sociais deles. Então, se tuas precisões forem muito bem precisas, teus amigos vão achar o máximo e tal, vão perguntar como é que tu fez isso, aquela coisa toda. Porém, se as previsões estiverem erradas, isso não estaria dano nenhum a ninguém, no máximo um bullyingzinho, mas enfim. Agora, digamos que tu queira desenvolver uma solução para auxiliar o diagnóstico do câncer de próstata, por exemplo. O que aconteceria se tuas previsões dessem errado? Nesse caso, isso poderia custar a qualidade de vida de uma pessoa, quiçá a vida dela. Então, a real é que desde que o modelo não tenha tanto impacto significativo, a interpretabilidade dele não importa tanto. Mas quando existem implicações envolvidas, com base na previsão de um modelo, como em vários casos da área da saúde, a interpretabilidade se torna essencial. E assim, muita gente acaba rotulando os modelos de machine learning como caixas pretas, no sentido de que embora a gente possa fazer previsões precisas, a gente não consegue explicar muito bem ou identificar claramente a lógica por trás dessas previsões. E a minha intenção nessa aula é exatamente a gente sair um pouco dessa zona, digamos assim. Então, as perguntas que eu pretendo responder através dessa aula é como extrair informações do modelo e quais ferramentas a gente pode usar para fazer isso. Porque quando a gente consegue interpretar melhor os modelos de machine learning, a gente consegue saber, a gente consegue ter mais confiança no modelo. A gente consegue direcionar melhor também uma futura coleta de dados, além de auxiliar muito mais a tomada de decisão do profissional de saúde. Então, quando a gente vai interpretar um modelo, a gente vai atrás de algumas informações. Por exemplo, quais atributos do modelo estão sendo mais importantes? Para fazer uma previsão, qual foi o efeito de cada atributo nessa previsão? E qual é o efeito de cada atributo em um número maior de previsões? E a gente tendo essas informações em mãos, a gente consegue levar a interpretabilidade do nosso modelo para outro nível, beleza? Então, deixa eu apresentar para vocês algumas técnicas, algumas ferramentas que ajudam a extrair essas informações de um modelo. Mas antes disso, deixa eu apresentar para vocês aqui o dataset que a gente vai utilizar. É um dataset bem pequeno, tá bom? Que eu achei no Kaggle sobre o câncer de próstata. Então é um dataset bem pequeno, só para a gente conseguir rodar rápido aqui e focar no que a gente realmente quer aprender, que é exatamente focar na interpretabilidade do modelo. Eu já deixei o dataset aberto aqui, já separei os dados entre conjunto de treino e conjunto de teste também. Então beleza, já ajustei aqui o modelo Random Forest Classifier do Scikit-Learn. Então agora a gente já pode partir para as técnicas de interpretabilidade, as ferramentas que eu quero apresentar para vocês. E a primeira técnica que eu quero apresentar é o Permutation Importance, que é uma técnica para calcular a importância do atributo.
E isso é bastante útil para a gente ver quando que o nosso modelo está produzindo resultados contra-intuitivos ou para mostrar ao profissional de saúde quando o nosso modelo está funcionando exatamente como a gente esperava. Essa importância da permutação é calculada após o ajuste do modelo. Você usa ela dessa forma aqui. E aqui, pessoal, utilizei o método Permutation Importance, passando o modelo, o Forest, no caso, utilizando a semente aleatória igual a zero, ao mesmo tempo já ajustando com o nosso conjunto de testes, teste e y-teste, tá bom? Depois a gente utiliza esse método aqui para conseguir visualizar os pesos das features, tá bom? A gente passa o objeto perm como primeiro parâmetro, depois os nomes das features, tá bom? E como a gente só está usando os atributos da terceira coluna em diante, a gente vai estar usando essa notação aqui de 2 em diante, tá bom? 2 pontos. E por fim, a gente utiliza o método list para transformar isso em uma lista com os nomes dos atributos. Veja que nos é retornada aqui uma tabela com o peso de cada feature. Veja que esses atributos aqui, de compacidade, área e perímetro, foram as features que tiveram maior peso. Outra ferramenta de interpretação do modelo bastante interessante é o gráfico de dependência parcial. Ele mostra o efeito marginal que um atributo tem sobre o resultado previsto de um modelo de machine learning, ou seja, como que o atributo afeta as previsões. E a gente pode utilizar ele da seguinte maneira. Bom, galera, e aqui eu importei as bibliotecas necessárias. Depois eu utilizei o método PDP Isolate, passando o modelo, depois o dataset, depois os nomes das features, e por fim a feature que a gente quer analisar. Em seguida a gente usa o método PDP Plot, passando o objeto PDP Area e o nome área como parâmetro, tá bom? Por fim a gente utiliza o método Show para visualizar o gráfico. E aqui, ó, analisando o nosso gráfico, aqui veja que o eixo Y representa a mudança na previsão do valor que seria previsto da linha de base. E essa área azul indica o intervalo de confiança. Então, por exemplo, o gráfico da área, a gente vê que quanto maior a área, maior as chances desse tumor, dessa célula ser maligna. Bom, e a última ferramenta que eu quero apresentar para vocês, que para mim é mais legal, é o Shape Values. O Shape, que significa Shapley Additive Explanation, ele ajuda a detalhar uma previsão e mostra o impacto que cada atributo teve na previsão. E ele pode ser calculado tranquilamente com a biblioteca Shape. E esses Shape Values ele mostram o quanto que cada atributo influenciou em uma determinada previsão, em comparação como se a gente fizesse uma previsão usando o valor base de determinado atributo. Então, digamos que a gente quer saber se a célula é maligna e quanto que cada atributo influenciou para ela ser rotulada como maligna ou não maligna. A gente pode usar o Shape Values da seguinte maneira. Primeiro a gente importa a biblioteca Shape. Novamente, comecei aqui importando a biblioteca, utilizei esse método aqui, iniciar. Em seguida, a gente passa o nosso modelo para o método TreeExplainer. Nesse caso, em específico, a gente está passando nosso modelo de floresta aleatória, Random Forest.
E a gente calcula os shape values usando o objeto explainer. Ele tem um método chamado shape values, que a gente só precisa passar os dados de treino para ele. Em seguida, a gente já pode visualizar um gráfico usando o método force plot. E aqui a gente está calculando a probabilidade da primeira amostra ser da classe 1, beleza? Ou seja, calculando a probabilidade da primeira célula ser maligna. E aqui, como resposta, a gente vê que o valor base da probabilidade dessa célula ser maligna era de aproximadamente 54%, e o atributo área diminuiu essa probabilidade de 54% para 34% mais ou menos. Já o atributo perímetro diminuiu essa probabilidade de 34% para 20%. E o atributo compacidade diminuiu essa probabilidade para 1%. Então, se a gente fosse criar uma aplicação, a gente poderia utilizar esses atributos e valores aqui como justificativa para a resposta do modelo. Vamos visualizar a probabilidade da segunda célula ser maligna agora. Para isso, a gente só precisa alterar esse índice aqui. Aqui novamente veja que o perímetro, a área e a compacidade foram os atributos que mais aumentaram a probabilidade da célula ser maligna. A gente consegue também analisar as previsões para todos os exemplos. Bom, com isso a gente consegue ver, por exemplo, como que a área afeta o valor de saída, já que no eixo Y ele nos traz a probabilidade da predição do tumor de ser maligno. Então a gente pode selecionar a área aqui, por exemplo. Veja que quando a área passa de 600 mais ou menos, o modelo já fica muito mais convencido de que o tumor é maligno. A gente pode ainda analisar as features mais importantes usando o método summary plot. Nesse gráfico, a gente tem que a cor representa o valor da feature. Então, por exemplo, quando o valor da área é menor, ele é azul. Quando o valor da área é maior, ele é rosa. E no eixo X, ele traz o impacto da feature no modelo. Para o lado da direita, o impacto aumenta a chance de ser maligno. E para o lado da esquerda, diminui a chance de ser maligno. Então, por exemplo, a feature área é bastante correlacionada com a chance de ser maligno ou benigno. Veja que, na sua maioria, quando a feature área está rosa, ou seja, quando a feature tem um valor alto, o modelo gosta de jogar a probabilidade do exemplo de ser maligno para cima. Já quando essa feature é mais baixa, em geral, o modelo joga a probabilidade de ser maligno para baixo. A gente pode ainda analisar os atributos individualmente, utilizando o método dependence plot. A gente pode fazer isso dessa forma. E com esse gráfico aqui, a gente consegue observar que se a área está um pouco maior de 700, o modelo fica bem confiante que ele pode aumentar a probabilidade de ser da classe maligna. E a gente consegue visualizar um padrão bem claro de como essa feature influencia na probabilidade de ser da classe maligna. A gente pode analisar ainda dois atributos de uma vez, alterando esse parâmetro aqui, Interaction Index, tá bom? Veja que não só um valor de área maior nos dá uma probabilidade maior de ser da classe maligna. Com esse gráfico, a gente consegue observar também que essa feature é correlacionada com o perímetro. Tanto a área quanto o perímetro são altos em exemplos que o modelo atribui uma maior probabilidade de ser da classe maligna. Então é isso, pessoal. Eu espero que com essas ferramentas vocês consigam cada vez mais se livrar dessa sensação de caixa preta dos modelos de Machine Learning e fazer com que você consiga interpretar cada vez mais o que está acontecendo por trás das cortinas dos seus modelos. Um grande abraço e até mais.